Oi, tudo bem? Seja bem-vindo ao meu canal do YouTube, seja bem-vindo ao meu blog. Hoje vamos preparar massa para pastel. Você conhece aquele pastel de feira, cheio de bolha por cima? Você vai aprender hoje. Muito fácil, muito rápido. Acompanhe a receita. Vamos então ao preparo da nossa massa de pastel de feira. Temos aqui uma vasilha. Vou colocar 320 gramas de farinha de trigo sem fermento. É o equivalente a 3 xícaras de chá rasas. Nessa farinha de trigo eu vou adicionar uma colher de sobremesa de sal. Eu prefiro utilizar para misturar uma vasilha. Você pode utilizar a mesa, a bancada da pia para isso. A gente faz aqui mais ou menos um morrinho, né? A gente chama abrir o vulcão, que é levantar a farinha e abrir aqui no centro um buraco. E aqui eu vou acrescentar 3 colheres de sopa de óleo de soja. E vou acrescentar 1 colher de sopa de cachaça. Eu ainda vou acrescentar, eu tenho já separado aqui, 1,5 xícaras de água. Eu amornei e vou acrescentar aqui só um bocadinho nesse meu vulcão. E vou começar a fechar o vulcão. É aqui que a gente começa a feitura da nossa massa. Não tem muito mistério. E aqui a gente vai acrescentando aos poucos a água morna. É uma massa rápida. Ela não vai crescer porque não tem fermento. Vou colocar logo a mão para a gente poder misturar bem. Eu tento simplificar ao máximo o preparo das minhas receitas para que você possa fazer em casa sem nenhum problema. Se eu for usar aqui uma batedeira de massa, né? Aí você não vai ter a batedeira de massa. A minha intenção aqui é facilitar e não complicar. A cachaça, eu explico, a gente adiciona a essa massa porque ela vai para a fritura. Vocês já viram um pastel de feira? É um pastel que estufa bem, fica com aquelas bolinhas, né? Isso é o álcool que promove. Então a gente usa a cachaça. A massa ficou dura, a gente acrescenta um pouco mais de água morna. E vamos aqui misturar bem. A intenção é que ela fique macia, né? Bem lisinha. Eu talvez não use essa água toda. E se de repente essa massa aqui ficar muito assim, muito grudenta, eu vou ter que acrescentar farinha de trigo aos pouquinhos. Mas aqui a gente misturar bem, mistura até ela ficar homogênea, soltando do fundo. O fundo já está, né, ficando limpo. Daqui a pouco vai começar também a desgrudar da mão. Esse é o ponto da massa. Soltou a mão, limpou a mão na massa, né? Vai aqui misturando até você limpar o fundo da forma, no caso aqui dessa bacia, e a mão. Você soltou da mão, limpou a mão, não está mais agarrando, não está mais grudando. Você vê que ela está homogênea, macia, né? Toda por igual. Essa massa você pode guardar em geladeira, pode preparar a massa e não precisa fazer. Você pode assim, ó, preparou a massa, você pode colocar num saco plástico, enrolar em papel filme e deixar na geladeira. A massa já está pronta. Agora vamos abrir a nossa massa para fazer os nossos pastéis. A gente coloca um pouquinho de farinha de trigo, assim mesmo, só mesmo para formar uma película aqui de farinha em cima da pedra. Empurra assim um pouquinho
sobra para trás. Vamos começar aqui a abrir a nossa massa. Há quem tem aquelas maquininhas, pode ser até uma maquininha manual, que faz esse trabalho, né? Então vai ter que ir aos poucos afinando. Vou dar um corte nessa massa, porque a minha bancada é pequena e o interesse aqui é só mesmo para mostrar para vocês como faz o pastel. Então, quanto mais fininha a massa, melhor. Ela vai ficar mais fininha, vai ficar mais crocante, mas não muito fininha, porque senão ela vai furar na hora de colocar o recheio, né? A massa que rende bem, que pastel que a gente chama de pastel de feira, é aquele pastel grande, né? Não é pastelzinho coquetel. É um pastel quase que uma refeição. Vou aqui só tirar uma parte dessa massa para facilitar bem o que eu quero dizer. Ela está bem fininha mesmo, né? Essa espessura seria o que? 1 milímetro. Eu aqui já tenho 2 pastéis. O tamanho do pastel, gente, é com vocês. Eu vou dar uma diminuída aqui. Eu tento seguir sempre um tamanho padrão. Imagine, né, uma medida que você possa manter. Pronto. Eu tenho aqui a massa já para 2 pastéis. Um ficou maior, outro ficou menor. É o que eu digo, tento seguir um padrão, para não ficar muito diferente um do outro. Para o recheio, eu vou utilizar queijo mussarela. Se for recheio tipo massa, né, carne moída, frango, a gente faz tipo uma massa, né, de carne moída ou de frango. A carne moída geralmente é uma carne mais solta, ela não é bem massa. Aí você põe uma colher de sopa, né, generosa. O importante é o recheio, né. Vem buscar aqui, ó, mais ou menos, deixar aqui a cobertura e vamos fechar. É tentar juntar uma ponta a outra. Na hora que você for juntar uma ponta a outra, molhe a ponta do dedo. Para quem passe ovo, não precisa. Pode ser a ponta do dedo, assim, ó, nas beiradas. Isso facilita para ficar grudado, para não abrir, para não vazar. A gente vem aqui, junta e com a ponta, as costas do garfo, né? A gente faz esse apertãozinho aqui. Pronto, tá aqui meu primeiro pastelzinho. Aqui, dá uma reforçada aqui do outro lado. Se você vai fazer mais de um tipo de pastel, pega assim um pouquinho de farinha, ó, mas para ele não grudar. Vamos aqui para outra. Então, como eu dizia, se você vai fazer mais de um tipo de pastel, eu aqui estou fazendo pastel de queijo mussarela. Se você vai fazer outros, né, vai fazer de queijo, vai fazer de presunto, vai fazer de palmito, vai fazer de camarão, vai fazer de carne seca, vai fazer de carne moída,
né? É o recheio que você for colocar dentro. Bacalhau. Tente lembrar, ou até escreva no papel, a marca. Eu sugiro que faça uma marquinha. Na hora assim que você estiver fechando, lembre de fazer uma marquinha para você depois saber o que é queijo, o que é presunto, o que é frango, o que é carne, né? Então você crie, invente aí um código, né? Invente um código aí. Esse código você pode fazer exatamente nessa hora aqui, ó. Tem uma infinidade, né? Vamos dizer, de queijo. Então eu vou fazer uma abertura aqui, né? Faço um corte aqui na ponta. Ah, é presunto. Eu vou fazer 2 cortes, né? Faço mais um. Vou fazer mais outro corte. E assim você vai criando uma codificação, uma infinidade. Eu sugiro fazer só de um lado, porque depois você vai acabar se confundindo, né? Se você criar muitos códigos, né? Mas você pode também dobrar a massa. Então, pastel que tem a massa, a ponta dobrada, é aquilo. Aí eu também faço outra marca aqui. E assim você invente, crie, né? Mas para você não se confundir na hora de servir, né? Vamos dizer assim. Eu mesmo aqui eu faço isso, né? Senão a pessoa não gosta de queijo, ou não gosta de frango. Então a gente tem que inventar opções, né? Tem que criar opções. Deixa eu tirar isso aqui porque não vai. Ficou aqui marcado aqui. Esse daqui está marcado. Então é isso. Sempre entre um e outro, joga uma farinhazinha para que a massa não grude. Massa é isso, né? Você corta, junta, aperta e tá a massa aqui de novo. Você também pode, para seguir um padrão, usar um prato. No caso, um prato de sobremesa, né? Você coloca aqui sobre a massa e corte. Assim você vai ter um padrão mais fácil, né? Bem mais fácil, né? Eu gosto muito de usar mussarela. Acho que ela dá um toque todo especial. Essa parte aqui que a gente aperta, não aperte muito para dentro não, senão ele vai ficar com uma casca muito grossa, né? Tente fazer uma casquinha fina aqui, né? O pastel de feira é famoso, né, como pastel chinês, né? Fala pastel de vento. Tem tamanho, mas não tem recheio. Tá aqui, ó, mais um pastelzão. O importante é você lembrar o tamanho da panela que você vai fritar, né? Você vai colocar óleo para fritar. Se você for muito grande, você não vai conseguir colocar dentro da panela. Que é outra coisa, você para fritar, fazer fritura, você tem que colocar óleo suficiente de forma que aquilo que você vai fritar fique boiando. Ninguém faz fritura em pouco óleo, tem que ter bastante óleo mesmo, bem quente, porque é isso que vai fazer com que a fritura fique sequinha e crocante. Mas quanto mais fininho ele ficar, mais crocante, né? Ele será. Aqui nós temos já tipo um pastelzinho aperitivo, né? A mesma quantidade de queijo. A quantidade de queijo que eu estou colocando em todos eles é a mesma. Eu, no caso, vou guardar essa massa, eu não vou fazer ela toda não.
vai para a geladeira e pode ficar na geladeira no máximo 2 dias. Ok? Eu estou fazendo esse pastelzinho para um amigo, sabe quem é, me fez o pedido. Há muito tempo que eu não fazia um pastel, mas já que você pediu, tá aí a receita do pastel. Vamos agora para fritar. Esquentar o nosso óleo, coloquei meio litro de óleo, vou colocar aqui um palito de fósforo. Quando o fósforo riscar, quando ele acender, é sinal que está no ponto de fritura. Nosso fósforo já mostrou que o óleo já está na temperatura ideal para começarmos a fritar. A gente tira o fósforo. Eu sugiro colocar um dente de alho graúdo, um belo dente de alho. Isso vai fazer com que o óleo fique com um aroma mais agradável, vai dar um gostinho diferente, né? Aqui a casca soltou. A gente quando põe com casca mesmo, sem problema, para aromatizar o nosso óleo. Eu vou começar com esse maior que eu fiz, né? Interessante é isso, é apoiar ele primeiro e mergulhar no óleo. Como eu disse, você tem que ver o tamanho da sua panela para o tamanho do seu pastel. Outro detalhe, jogue óleo assim por cima. Olha como é que o bichão incha. Estão vendo essas bolinhas? É isso que provoca, é isso que faz o efeito do álcool. É esse o efeito que faz. Já viramos para o outro lado. Quase que não deu na panela. Estão vendo essas bolinhas? É esse o efeito do álcool. Se eu não colocar o álcool, não vai fazer essas bolinhas. Fritou de um lado, fritou do outro, está pronto. É uma coisa muito rápida, porque se eu deixar ele passar, ele vai escurecer muito. E não é legal, né? Vai dar um aspecto de queimado. Então vamos aqui aos nossos outros pastéisinhos. Pastel frito na hora é tudo de bom. Fritou, você vê que já deu uma morenada, né? Pela borda você vê. Já pode virar sem medo. Por isso a casca ele deve ser fininha, a massa, não pode ser uma massa grossa, né? Quanto mais fininho, melhor. E fica mais gostoso. O ideal, se você vai fazer pastel, é ter uma tela de aramado, né? Para deixar o pastel em cima, depois que tira aqui do óleo, porque ele já sai sequinho, a verdade é essa, tá? Ele já sai bem sequinho, mas se você deixar ele repousar no aramado, ele vai ficar mais sequinho ainda. Vamos aqui pro mais um pastelzinho. Outra coisa, o alho já está queimado, está na hora de tirar. E continuar aí só vai estragar, vai deixar um sabor amargoso. Vamos aqui virar um pastel. Isso aqui tá difícil, foi. Geralmente as pessoas quando fazem fritura gostam de colocar um papel toalha para puxar o óleo. Se você prestar atenção, você faz isso, mas é jogo rápido. A fritura em si, em cima do papel, o papel vai ficar encharcado de óleo e vai acabar encharcando de óleo a fritura. Ao invés de tirar o óleo, vai acabar deixando ele mole, molenga e encharcado de óleo. Então, ó, a fritura sai sequinha, não precisa.
Vou apagar meu fogo, que eu não vou mais fritar nada. Deixar a panela aqui. Estão aqui os nossos pastéis. Bom apetite!